Olá, amigo concurseiro, eu sou o professor Rodrigues e hoje nós vamos ver Excel 2010 para concurso público. Então vamos lá. Então hoje o nosso objeto de estudo vai ser o Excel, a planilha de cálculo Excel 2010 para concurso público. Tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos ver é a apresentação do Excel. Então o Excel ele tem essa forma matricial, tá certo? Aonde as linhas elas são indicadas pelos números e as colunas elas são indicadas pelas letras. A interseção de uma linha com uma coluna é o que nós chamamos de célula, tá certo? Então o que é célula? Célula é a interseção de uma linha com uma coluna, ok? Bem, uma outra característica, um outro detalhe com relação ao Excel é que aparecem as planilhas, tá? Então, o que é planilha? Planilha é exatamente esta área quadriculada onde nós vamos inserir os dados. Então, esta área quadriculada onde você vai inserir os dados, a gente chama de planilha. Essas planilhas você pode incluir, tá? Clicando com o botão direito do mouse em cima, vai aparecer o menu suspense e você pode inserir, pode excluir, pode renomear essas planilhas, tá? Então, o que é a planilha? Planilha é esta área quadriculada onde o usuário vai inserir os dados. Já pasta de trabalho, o que é pasta de trabalho? Pasta de trabalho é arquivo, tá certo? Então, você percebe que a gente começa com dois conceitos básicos muito importantes para a prova de concurso. Planilha é a área quadriculada onde será inseridos os dados e pasta de trabalho é arquivo, tá certo? Que contém uma ou mais planilhas, tá certo? É o que nós chamamos de pasta de trabalho, tá certo? Bem, então vamos logo partir para aquilo que é mais importante, para aquilo que interessa com relação a concurso público, com relação ao Excel, que é a parte de cálculo do Excel, tá certo? Primeiro eu vou apresentar para você os operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação, tá certo? Então esses são os operadores aritméticos do Excel, tá? Então muito parecido aí com o que a gente está acostumado com a matemática convencional, tá certo? Bem, então vamos ver como é que se calcula no Excel. Uma vez apresentados os operadores aritméticos, então imagina o seguinte, imagina você que eu quero agora somar, eu tenho aqui esses valores nessa planilha e eu quero somar os valores de janeiro, fevereiro, março, relativo à loja 1, tá certo? Então a primeira coisa importante a ser dita com relação ao Excel é que toda fórmula começa com sinal de igual, tá certo? E eu não vou colocar 2 mais 8 mais 3, não é assim que se faz cálculo no Excel. Você vai colocar o endereço da célula onde esse valor se encontra. Por exemplo, o 2 ele está na célula B2, coluna B, linha 2, B2, mais o 8 está na célula C2, coluna C, linha 2, mais o 3 está na célula D2, tá certo? Então é assim que nós fazemos o cálculo no Excel, tá certo? Primeiro você coloca o sinal de igual e depois você vai e coloca o endereço da célula e em seguida a tecla Enter. É assim que você faz, tá certo?
o cálculo. Você percebe que é muito parecido com a matemática, tá? Só que matemática convencional, matemática tradicional, matemática clássica. Só que em vez de colocar os valores, você vai colocar o endereço da célula aonde esses valores se encontram, tá bem? Um outro detalhe importante, ó, vou tirar o sinal de igual. Ó. Se eu tirar o sinal de igual, não funciona, tá certo? Não funciona. Então, para uma fórmula funcionar, obrigatoriamente, ela tem que começar com o sinal de igualdade. Percebe? Então, é muito simples, é muito fácil o Excel, tá? Agora, um detalhe aqui importante, olha só. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar aqui, ó, 2, B2 mais C2 vezes D2, tá certo? E agora, eu lhe pergunto, o que você tem que fazer primeiro? Você primeiro soma e depois multiplica, ou primeiro multiplica e depois soma? Tá certo? Porque, veja bem, se você somar primeiro e multiplicar depois, você tem o resultado. Agora, se você multiplica primeiro e soma depois, você tem outro resultado. Tá? Bem, então olha só. Você tem que observar a regra de precedência dos operadores, ou seja, a ordem dos cálculos. Primeiro você vai calcular o que estiver entre parênteses, depois a exponenciação, depois a multiplicação e divisão, por último, soma convencional. Isso é matemática, tá certo? Isso é matemática. Então é essa mesma ordem que você usa na matemática, ok? Então primeiro você vai fazer o quê? Primeiro você vai multiplicar e depois você vai somar, tá certo? Então tem que observar a regra de precedência dos operadores, tá certo? Bem, deixa eu te apresentar então agora quais são os operadores lógicos: maior, menor, maior igual, menor igual e diferente, tá certo? Esses são os operadores lógicos. Bem, então olha só, como é que funciona esses operadores lógicos? Funciona da seguinte forma, veja, C2 maior que D2. Quanto é C2? C2 é 8. 8 é maior que 3, falso ou verdadeiro? Isto é verdadeiro, tá certo? Isso é verdadeiro. Então vamos lá. C2 é menor que D2? Falso ou verdadeiro? Isto é falso. Falso. C2 é diferente de D2? É diferente? 8 é diferente de 3? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, olha só. Toda vez que aparecerem esses operadores lógicos maior, menor, maior igual, menor igual e diferente, sempre a resposta é falso ou verdadeiro, tá certo? Então, coloque aí na sua apostila, no nosso material, o pessoal que está acompanhando esse curso com a nossa apostila, abra aí um parênteses, tá certo? E escreva do lado, tá? Retornam como resultados falso ou verdadeiro. Então, toda vez que aparecerem esses operadores lógicos, a resposta é falso ou verdadeiro. Tá certo? Tá? Então aqui, ó, o exemplo que eu dei, a regra de precedência, ok? Você pode mudar nós vimos que no exemplo anterior que primeiro ele vai multiplicar para depois somar. Você pode mudar a ordem. Professor, se eu quiser primeiro que ele some e depois multiplica, você vai usar o parênteses. Dê uma olhada aqui no exemplo, tá? Você vai usar o parênteses e aí o parênteses ele vai mudar a ordem de precedência, porque o parênteses ele muda a ordem de cálculo, ok? Tá certo? Bem, então olha só, eu vou apresentar agora para você uma outra maneira de você fazer cálculo no Excel, tá certo? Então eu falei para você, existe uma maneira, tá? Que você coloca o sinal de igual e depois você vai colocar não os valores absolutos, tá bem? E se o endereço da célula que aquele valor
se encontra. Essa é uma maneira de somar. Eu vou te apresentar então agora uma outra maneira, que é usando função, tá? Eu vou te apresentar primeiro a função soma, tá certo? Então, olha só, essa é uma maneira de somar, ok? Onde você coloca igual, B2 mais C2 mais D2, essa é uma maneira, e aí ele vai somar, tá certo? Agora, existe uma outra maneira, e aí eu vou colocar igual, lembra aquilo que eu falei para você, toda fórmula sempre tem que começar com sinal de igualdade, e agora eu escrevo soma, soma de B3 até D3, ok? Então você percebe que agora, primeiro eu dou o comando para ele, eu digo para ele o que eu quero que ele some, e aí eu defino o intervalo, tá bem? De B3 até D3. E aí eu teclo Enter, tá? Então, olha aí, eu posso somar usando fórmula, aquilo lá em cima é uma fórmula, ou eu posso somar usando função. Tem duas formas de eu fazer cálculo no Excel, ou eu uso fórmula ou eu uso função. Tá? É muito fácil isso, é muito tranquilo, tá? Por quê? Porque ele está dizendo na frente o que ele vai fazer. Então, o que ele vai fazer nessa função? Ele vai somar, está escrito aí, não tem como errar isso. Agora, o único detalhe está aqui, ó, esses dois pontos e esse ponto e vírgula. Esse é o detalhe da questão. Eu vou colocar agora, veja, ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, você vai observar que a cor ficou, olha, a cor azul, B3, tá? E a cor verde ficou o D3. Então ficaram só esses dois. Então toda vez que você vê aqui dentro, ó, ponto e vírgula, significa E. Ponto e vírgula significa E. Ele vai somar B3 e D3. Tá certo? Eu teclo Enter. Ele vai somar somente os dois. Tá? Agora, quando tiver dois pontos aqui, ó, ele vai somar o que? Até. Essa é que é a diferença. Tá? Então, dois pontos significa até. Ponto e vírgula significa E, tá certo? Tá? Agora, eu posso ainda usar dois pontos e ponto e vírgula. Então, olha só, se eu fizer dessa forma aqui, ó, o que ele vai somar? Ele vai somar de B3 até D3 e D5. Olha aí, ó, tá? Então, eu posso colocar um valor aqui absoluto, ó. Então, o que ele vai somar agora? Ele vai somar de B3 até D3 e 4, tá certo? Então, eu posso fazer usando dois pontos e ponto e vírgula, sem problema nenhum, tá? Existe uma outra forma ainda de você somar, que é o quê? Que é usar esse botão aqui, ó, que é o botão soma. Eu vou clicar nele, olha o que ele vai fazer. Quando eu clico nele, você observa que ele já exibe a função soma me sugerindo o intervalo de B4 até D4, e aí eu teclo Enter. Eu vou clicar de novo no botão, e aí, ó, ele vai exibir a função soma, tá? Me sugerindo o intervalo, e aí eu teclo Enter, ok? Então eu posso somar usando fórmula, eu posso somar usando função, e eu posso somar usando este botão chamado soma. Ok? Então, olha aqui. Então, aqui nós temos o resumo da ópera. Dois pontos significa até, ele vai somar todo mundo, e ponto e vírgula significa E. E eu posso usar dois pontos e ponto e vírgula, tá? Aonde dois pontos significa até e ponto e vírgula significa E, e eu posso usar ainda este botão, tá certo? Essas são as formas de fazer soma, ok? Agora, existem outras funções, né? Não é só a função soma, tá? Existe, por exemplo, a função média, né? Então, observa aqui o exemplo. Eu vou somar B2 mais C2 mais D2 e dividir por 3. Essa média aí é a média aritmética, tá certo? Como é que eu calculo a média aritmética? Você soma e divide pela quantidade de elementos que foram somados. Então, você observa aqui é uma média,
tá? Eu posso usar dois pontos, posso usar ponto e vírgula, posso usar dois pontos e ponto e vírgula, aonde dois pontos significa até e ponto e vírgula significa e, tá certo? Então, tudo que eu falei para a função soma vale para a função média, tá? Inclusive o botão, ó, dê uma olhada aqui no botão, eu posso clicar no botão e eu posso achar a média. Então preste atenção na prova. Este botão não é só para somar, ele pode também calcular a média aritmética, tá certo? Pode ser usado para calcular a média aritmética, ok? E aqui eu trago para você um resumo das principais funções que são cobradas em prova de concurso, tá? Mod, resto da divisão, máximo, maior valor, mínimo, menor valor, produto, a multiplicação. Hoje, retorna a data do sistema, este hoje cai muito em prova de concurso, tá? Hoje, data retorna ano, mês e dia, hora retorna a hora do sistema, né? E agora que é a data e a hora atual, tá certo? Essas são as principais funções que são cobradas em prova de concurso público, ok? Bem, vamos ver agora um exemplo na prática para a gente ter uma ideia como é que isso cai na prova, ok? Só lembrando, no nosso material nós temos, tá, uma apostila com 50 questões de prova de concurso público com gabarito para você treinar. Lembra, o segredo para passar na prova é treino, ok? Vamos ver essa questão aqui. João criou a seguinte planilha no programa Excel 2010. Após ter criado a planilha, ele selecionou a célula C1 e digitou a seguinte fórmula: igual, soma, A3, dois pontos, B5. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta corretamente o valor exibido na célula C1. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é selecionar o A3, tá? Então vamos lá, onde é que está o A3? Aí você vai fazer um círculo em A3, olha, coluna A, linha 3, tá certo? Agora você vai localizar o B5, coluna B, linha 5, B5, 7, aí você faz um círculo, é assim que você vai resolver isso na prova, tá certo? É assim que você vai resolver na prova. Então primeiro você localiza, tá certo? Aonde que esses valores se encontram, faz um círculo. Agora você vai analisar aqui, ó. Se é dois pontos, significa até. Se é ponto e vírgula, significa e. Então vamos lá. Se é dois pontos, então você vai construir um retângulo, usando como referência os dois extremos, tá? Então você pega os dois extremos e constrói um retângulo. Se fosse ponto e vírgula, só quem ia nos interessar era o valor 5 e o valor 7. Agora você vai olhar para frente. O que ele está mandando? É uma média ou é uma soma? Isso é uma soma. Aí você faz o quê? Você vai separar os elementos que estão dentro do retângulo. Quem é que está dentro do retângulo? O 5, 5, 6, 6, 7, 7. Tá? Então primeiro agora você vai tirar os elementos que estão dentro do retângulo. O que você vai fazer agora? Aí você olha para o comando. Ele está mandando somar. Tá? Então você vai somar. Dá quanto isso? Dá quanto isso? Letra A, né? 36, letra A. Tá certo? Então preste atenção, é dessa forma que você vai fazer. Eu vou voltar aqui, tá bem? Vou voltar aqui. Então primeiro você vai separar, você vai fazer um círculo, tá? Separa aonde ele está mandando, A3 e B5, faz um círculo, aí você olha, se for ponto e vírgula, somente os dois nos interessam. Se é dois pontos, você vai construir um retângulo, tá bem? Você constrói um retângulo e aí você tira os elementos que estão dentro do retângulo, separa. Aí depois você vai olhar na frente do comando. Ele é uma média ou é uma soma? Bem, é uma soma. Então você vai somar, tá certo? E aí você vai obter o resultado, ok? Isso é muito fácil. É dessa forma que você vai resolver essas questões, ok? Vamos ver aqui esse outro exemplo. Olha só. Analise a imagem. No Microsoft Excel foi criada uma tabela na célula D2, foi digitada a fórmula média
A1, ponto e vírgula, B3. Qual o resultado do cálculo da célula D2? Então, você vai fazer da mesma forma, tá certo? Então, agora você vai fazer um círculo em A1, olha só, quanto é A1? Coluna A, linha 1, 12. Aí você vai fazer um círculo em B3. Quem é B3? Coluna B, linha 3, é o 15, tá certo? Aí você vai olhar agora se é 2 pontos ou se é ponto e vírgula. Se é 2 pontos, você iria construir um retângulo, tá certo? E aí ia entrar todo mundo. Como é ponto e vírgula, só que nos interessa são os dois, o 15 e o 12. Então você vai separar somente os dois, tá? Por quê? Porque é ponto e vírgula, somente os dois nos interessam, ok? Aí você vai olhar agora para frente, o que ele está mandando fazer? É a média. Como é que calcula a média aritmética? Você vai somar e vai dividir pela quantidade de elementos que foram somados. Então, olha só, 12 mais 15 dividido por 2, letra A, tá certo? É muito fácil isso, tá? Então, é dessa forma que você vai fazer esses cálculos. Ok? Bem, agora eu vou apresentar para você uma outra função, chamada função se. A função se é uma função relacionada à lógica, tá certo? Então, nós vimos ainda há pouco que toda vez que a gente fala de lógica, ou é falso ou é verdadeiro. Então, a função se é uma função relacionada à lógica. Então, a resposta é falso ou verdadeiro. Toda função tem aquilo que a gente chama de sintaxe. Como é que é a sintaxe da função se? É se, teste, valor verdadeiro e valor falso. Tá certo? Então, imagina o seguinte, olha só este exemplo. Então, imagina você que eu sou professor de uma escola, nós estamos no final do ano, e a secretaria da escola me pediu um relatório que conste o nome do aluno, a média final dele e a situação, se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado, tá certo? Nessa escola em que eu dou aula, a média é 7, tá bem? Todo aluno que tiver média maior ou igual a 7 está aprovado. Todo aluno que tiver média menor que 7 está reprovado. Eu não quero ter o trabalho de ficar olhando aluno por aluno escrevendo aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Eu quero que o próprio computador faça isso para mim. Então eu vou usar uma função chamada se. Uma função chamada se. Tá certo? Como é que ela se escreve? Dessa forma aí. Você tem essa primeira parte aqui que é o teste, tá? Esse aqui é o teste. Este aqui é o valor verdadeiro e este é o valor falso, tá certo? Então você vem aqui, ó, você vai escrever o seguinte, olha só. Se a média do aluno, onde é que está a média do aluno? B2, olha, coluna B, linha 2, B2, for maior ou igual a 7, se isso aqui é verdadeiro, tá? Se isso aqui é verdadeiro, ele vai ter que escrever aprovado, tá? É a condição para que ele seja aprovado. A média tem que ser maior ou igual a 7, tá? Agora, se isso aqui for falso, o computador vai escrever reprovado, ok? Aí eu faço primeiro para o primeiro aluno, tá? Vou dar 2 cliques bem aqui no cantinho e olha o que ele faz, olha que legal. Então, o próprio computador, você percebe que ele faz análise. Aprovado, reprovado, aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Tá? Então, esta é a função se. Olha só. Qual é o segredo? Qual é o segredo para você resolver uma questão desse tipo? O segredo é o seguinte. O segredo é você dividir isso em 3 partes. Olha só como é que você vai fazer, tá? Você vai pegar a primeira parte, então essa fórmula, essa função é dividida em 3 partes. É sempre assim que você vai fazer, tá? Você vai pegar a primeira parte, que é o teste. Quem é o teste? B2 maior ou igual a 7. Esse é o teste. E aí, sempre é separado por ponto e vírgula, tá bom? Então, esse ponto e vírgula aqui nessa função, ele tem como objetivo separar os elementos. Então, você vai separar por 3 partes. É isso que você vai ter que olhar. O ponto e vírgula separando os 3 elementos.
Então, no segundo, que é o valor verdadeiro, você tem a palavra aprovado. E no terceiro, que é o valor falso, você tem o resultado reprovado. Então, você separa e aí você faz o teste. Tá? Então, a primeira coisa que você faz, você separa e faz o teste. B2, quanto é B2? Aí você tem que olhar. Tá? O valor de B2 é quanto? É 7. Então, 7 é maior ou igual a 7? 7 é igual a 7. Então, esse resultado é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai escrever o quê? Ele vai escrever aprovado. Tá certo? Foi isso que ele fez aqui. Tá? Então, quando dá o valor verdadeiro, ele dá aprovado. Se esse teste fosse falso, ele daria reprovado. Tá bem? Vamos ver aqui um outro exemplo, um exercício. Olha aqui uma questão de prova. Então, esse aqui é uma questão de prova, tá? Então, dá uma olhada aqui. No Excel, a fórmula digitada em B5 retornará o resultado. Olha só, tá? Então, ele vai dar a fórmula para você e uma planilha. Então, o que você vai ter que fazer primeiro? Então, presta atenção. Primeiro, você vai dividir em 3 partes, tá? Olha aí embaixo. Teste, valor verdadeiro e valor falso. Quem é o teste? É aquele que aparece primeiro, separando sempre por ponto e vírgula. Então, quem é o teste? A1 maior ou igual a 100. Esse é o teste. Se esse teste for verdadeiro, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que somar B1 mais B2. E se esse teste der falso, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que somar B2 mais B3. Tá certo? E aí, então, vamos fazer o teste primeiro. Quanto é A1? Aí você vai olhar lá em cima. A1 é quanto? É 10. A1 é 10. Aí você faz o teste. 10 é maior que 100? 10 é maior que 100? Falso ou verdadeiro? Falso, né? 10 não é maior que 100. É falso. Então, se é falso, eu vou para o 2 ou vou para o 3? Eu vou para o 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar B2 mais B3. Aí você vai olhar os valores de B2. B2 é 2, mais B3 é 3. É quanto? É 5. 2 mais 3, 5, letra D de dado. Tá certo? É assim que você resolve questões de prova com relação a essa função se, que é uma função que cai bastante em prova de concurso. Tá certo? Bem, então, se você gostou do nosso curso, tá? Você quiser dar sequência a este curso, você pode acessar o nosso site, tá certo? www.professorrodrigues.com.br e você vai ter acesso completo a esse curso, a segunda parte do curso, tá certo? E lá você pode também ter acesso à nossa apostila de conteúdo completa e mais 50 questões de prova de concurso público para você exercitar à vontade, tá certo? Acesse o nosso site, isso tudo por um preço simbólico.